trouxe aqui para vocês hoje uma revisão do capítulo 4, Substâncias e Transformações. Alguns temas que foram trabalhados em aulas anteriores e hoje a gente vai resolver algumas questões e discutir alguns dos tópicos mais importantes, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, ela está localizada aí nas atividades propostas, página 85, tá bom? Questão 3, ele fala assim: são exemplos, respectivamente, tá bom, de alótropos e substâncias compostas. Então você primeiro vai procurar o alótropo, tá bom? E depois você vai procurar a substância composta. Então vamos olhar aqui primeiro que na questão que vem como alótropo. O alótropo aqui na letra A, vamos ver o que é alotropia, né? Alótropo vem de alotropia. Lembrando que alotropia é denominada uma propriedade que certos elementos químicos têm, tá bom? De formar diferentes substâncias simples. Então, a questão que vai trazer os alótropos, ela vai ter uma relação entre substâncias simples. Aqui na letra A eu já tenho a água e o peróxido de hidrogênio, H2O2. Eles não são substâncias simples, são substâncias compostas, então já está fora, não são alótropos. Na letra B tu tem o O2 e o O3. O O2 é o oxigênio molecular e esse daqui é o ozônio. Eles são sim alótropos, são substâncias simples que a diferença entre eles é apenas o número atômico aqui, ó. Então eles são alótropos de atomicidade, então isso satisfaz. Na letra C, tu tem o carbono grafite e o cobalto. Eles não são alótropos, porque são substâncias diferentes. Tá bom? O grafite tem os seus alótropos, como o carbono diamante. Tá bom? O carbono grafite e o carbono diamante, mas aqui não entra. Então a letra B fica. A letra D a gente vê que tem o mesmo caso, ó, o O2. E aqui tu tem o Hg, que é o mercúrio, e a prata. Eles não são alótropos, são substâncias químicas diferentes. Tá bom? São metais, mas não são alótropos. Tem que ser a mesma substância. Então, fica entre a letra B aqui ou a letra D, tá ok? Aí a gente vai atrás agora das substâncias compostas. Ele vem procurar aqui o que é uma substância composta. É aquela molécula que tem 2 ou mais átomos em sua estrutura. Então na letra B, tu tem o cloro, tá bom? 2 átomos diferentes, né, pessoal? Tu tem o cloro 2 e o Flu 2. Você percebe que eles são substâncias simples. Aqui tu tem 2 cloros ligados. Então, é uma substância simples, é composta por apenas um tipo de átomo, de elemento químico. E o Flu2 também é uma substância simples, então não encaixa aqui no que a questão está pedindo. Se tu for na letra D, tu tem o permanganato de potássio e o hidróxido de magnésio. Opa, é uma substância muito composta. Tu tem potássio, tu tem magnésio, tu tem aqui o oxigênio, ela é composta. E essa daqui também é exemplo de substância composta, porque tu tem mais de um elemento químico dentro da estrutura do elemento, dentro da estrutura da molécula. Então, o que satisfaz aí a questão é a letra D, tá bom? A letra D aí é a que vai ser a resposta de vocês, ok? Aí a gente revisa os conceitos de substâncias compostas e também de alotropia, tá bom? Anota aí rapidão, faz aí as anotações e a gente vai passar para a próxima questão. A gente tem aí a primeira questão da página 85, da VUNESP, tá bom? Ele fala o seguinte: uma amostra de água do rio Tietê que apresentava partículas em suspensão. Então vamos grifar aqui logo o que é importante. Ela tinha partículas em suspensão, isso é importante. Quando ele foi ver lá, você conseguia ver água turva, né? Rio Tietê, gente. Partículas em suspensão, e ela foi submetida a processos de purificação, obtendo-se no final do tratamento uma solução límpida e cristalina, aquela água bem transparente. Então tu tinha duas situações: antes tu tinha partículas em suspensão e depois tu tem uma solução límpida e cristalina. Em relação às amostras de água antes e após o tratamento, olha só, ele quer saber como é que era a água antes e após o tratamento, tá bom? Grifo, isso que é muito importante. Podemos afirmar que correspondem respectivamente a. Então, primeiramente, como é que tinha antes e depois como é que tinha depois do tratamento. Antes do tratamento, a gente vê que tinha partículas em suspensão. Então, era uma água suja, tu conseguia ver ali flocos de sujeira. Isso significa alguma coisa em suspensão. Na letra A ele diz: é uma substância composta? Pessoal, quando tu pega um copo com água, né, um pouco de água de um rio, por exemplo, tu vai ter ali um sistema composto, uma mistura. Tu vai ter uma mistura, tu vai ter sais, tu vai ter a própria água do rio, tu vai ter micro-organismos, vai ter partículas
sólidas, suspensas, então não é uma substância composta. Tem várias substâncias compostas? Sim, mas é uma mistura, tá bom? A substância composta, ela refere-se ali a um sistema isolado com substância pura composta. Então trata-se de uma mistura, tanto antes como depois. Então, o que vai satisfazer ou é a letra C, D ou E, porque a letra A e D fala que é substância simples e composta não, trata-se de uma mistura. Quando tu tem aqui a água do rio antes, com partículas suspensas, isso trata-se de uma substância, de uma mistura heterogênea, tá bom? Uma mistura heterogênea. Por quê? Porque tu consegue ver as partículas, tu tem duas fases homogêneas, tu tem a água ali turva e tu também tem os flocos, que ele fala que tem flocos em suspensão. Então tu tem duas fases ou mais. Então trata-se de uma mistura heterogênea. Então pode ser letra D ou letra E, tá bom? E depois depois do tratamento ela está límpida e cristalina. Então está totalmente transparente, tu não consegue ver mais aquelas partículas em suspensão. Trata-se de uma mistura homogênea, tu vê apenas uma fase, tá bom? Não vai ser substância simples, vai ser uma mistura homogênea. É tanto mistura antes como mistura depois, tá bom? A água, ele não falou que a água vai estar pura, vai ter uma água destilada, ele falou uma solução. E solução sempre é uma mistura homogênea. Anota isso no teu caderno aí, nas tuas anotações. Toda solução, ela é uma mistura homogênea. Então a gente fica aqui, ó, como resposta a letra D. E a gente fez uma breve revisão do que é uma mistura heterogênea, quando tem de duas ou mais fases uniformes, como tu vê, e a homogênea, que trata-se de uma solução uniforme ali, que só tem uma fase, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima é a questão 19, ela está localizada na página 84, na página anterior. Tem aqui um fluxogramazinho, ele fala: o processo de separação apresentado no diagrama a seguir partiu de um sistema heterogêneo constituído por uma solução colorida e um sólido amarelado. Tá? Pela análise das etapas de separação é incorreto. Então, bora prestar atenção nisso daqui, ó, porque de cara ele já quer a informação incorreta. É incorreto afirmar. Então, vamos dar uma olhada. De começo eu tinha aqui um sistema heterogêneo, eu tenho a operação 1. Nessa operação eu separei desse sistema heterogêneo um sólido X e um líquido Y. Desse líquido eu transformei e separei a operação 2 mais dois líquidos, um líquido Z e um líquido W, tá bom? São questões muito boas de separação de mistura, porque tu tem que envolver os processos. Então, é um fluxogramazinho bem legal. Em cada operação desse daqui, a operação 1 e 2, elas são trazem informações sobre o processo de separação. E você consegue observar que tipo de processo de separação é pelo produto que é separado depois que a operação é realizada. Então vamos lá, a letra A ele diz: o líquido Y é uma solução. Vamos ver aqui, tu tinha um sistema heterogêneo, tu fez a operação 1, tu tem aqui o líquido Y, né? Ele vai ser uma solução? Provavelmente sim. Tu separou o sólido e tu ficou com o líquido da operação 1, que era um sistema heterogêneo. Então a fase sólida ficou aqui separada e tu tem o líquido Y, que depois ele vai ser separado em dois. Então tu vê que ele é uma mistura, tá bom? Então ele é uma solução, ok? Porque ele tem aqui uma mistura de dois outros líquidos. Então a letra A é correta, ele não quer a correta, ele quer a incorreta. No item B, a operação 2, então olha aqui para a operação 2, pode ser uma separação magnética. Pessoal, separação magnética é um processo de separação sólido-sólido, tá bom? Onde você tem ali um material metálico, ferromagnético, que pode sofrer a atração de um ímã, e você separa ele utilizando um ímã. E aqui tu tem a separação de dois líquidos, e tu não usa um ímã para tu separar dois líquidos, tá bom? Tu usa outro processo de separação, que no caso é a destilação fracionada. Então, a alternativa incorreta é a letra B, porque ele fala que é uma separação magnética, e aqui no caso a operação 2 é uma destilação fracionada. Na letra C, a operação 1 pode ser uma filtração? É uma filtração, pode ser sim. É o que tu mais utiliza para separar um sólido de um líquido, tá bom? O processo mais usado, tá bom? Nesse processo de separação. Sólido líquido é a filtração, então isso é correto. Letra D, a operação 2 pode ser uma destilação? Pode ser uma destilação, mas não é uma destilação comum, tá bom? E sim, como ele falou, destilação
né? Então a gente vai considerar, porque é uma destilação fracionada, tá bom? A operação 2 é uma destilação fracionada. Ele não evidenciou que era fracionada, mas ele falou que era destilação. Sim, para tu separar um líquido em dois, tá? Porque aqui no líquido Y eu tinha um líquido Z e um líquido W, tá bom? Então para me separar dois ou mais líquidos, eu utilizo uma destilação, no caso aí específico, viu, gente? Bota a anotação aqui na letra D, que é uma destilação fracionada, que é usada aqui na operação 2. Então, a resposta é a letra B. Vamos passar para a próxima. Questão 13 está localizada na página 83. O processo mais adequado para separar o álcool de uma mistura com acetona é: tu tem novamente dois líquidos, tá bom? Tu tem aqui, ó, o álcool e tem a acetona. Na temperatura ambiente, quando a gente chega numa farmácia, a gente compra álcool líquido e também a acetona. Ele não falou álcool em outro estado, né, como o gel, mas ele falou aqui o álcool e a acetona. Se tu tem ali misturado, que processo é que tu vai usar? Tu vai usar uma filtração? Tu vai usar apenas um papel de filtro para separar os dois? Não, as duas soluções vão passar pelo filtro, então tu não usa filtração, porque filtração tu utiliza para processo de separação sólido-líquido. Decantação, também não vou usar decantação, porque decantação é pela diferença de densidade dos dois ali, de dois líquidos, tá bom? E eu não vou usar isso para separar o álcool e a acetona. Peneiração, não anda longe, tu não vai usar uma peneira para separar dois líquidos como esse, tão voláteis como esse. Destilação fracionada, destilação fracionada é a técnica mais recomendada para tu poder separar dois líquidos como esses aqui, tá bom? Que tem pontos de ebulição diferentes, tá bom? Aí você vai chegar lá, dependendo do ponto de ebulição deles dois, quem vai sair primeiro lá no destilador é aquele que tem lá um ponto de fusão diferente. Então, eu uso a destilação fracionada, que é o método de separação de mistura de líquidos, com pontos de fusão, né, de ebulição bem próximos, como a mistura de álcool e acetona. Filtração a vácuo. A filtração a vácuo é a mesma coisa da filtração, só que a filtração a vácuo é um pouco mais rápida. Então, para essa questão, a gente fica aí com a letra D, tá bom? Próxima é a questão 16, da mesma página 84. Os sistemas água e óleo, olha só, vamos lá. Vamos botar aqui. Os sistemas água e óleo, imagina aí um recipiente com água e óleo, água e areia, e ar e poeira, podem ser separados respectivamente por. Se eu tenho água e óleo, eles não se solubilizam um no outro, né? Eles formam uma mistura heterogênea. Eu vou usar levigação? Não, levigação é mistura ele é usado ali no processo de garimpo, quando você separa ali o ouro, tá bom, da terra. Então não é separação de água e óleo, não. Imantação também não tem nada a ver com isso, é um processo de separação de mistura totalmente diferente. Decantação se encaixa, tá bom? Decantação se encaixa sim, porque tu tem ali, tu pode usar um funil de Brown, aí tu faz a decantação, tu tira o óleo, a água primeiro, depois tu tira o óleo, tá bom? Então a decantação é um processo bem esperado para ter um resultado de uma separação de água e óleo. Filtração não seria filtração, tá bom? Não tem como tu tirar isso daqui num filtro, tu separar esses dois líquidos num filtro. E destilação também não, tá bom? Seria um processo assim um pouco mais chato de tu fazer, tá? Não teria como tu separar água e óleo pelos seus pontos de ebulição, tá bom? Então já fica com a letra C. A gente vai só confirmar os próximos processos. Água e areia, tu tem ali a água misturada com areia, aí sim você vai usar filtração, tá bom? A ar e poeira, tu também utiliza filtração. Lembra do filtro de ar, né, de um carro, de um ar-condicionado, tá bom? Ele separa ali, ele purifica o ar com o filtro que tem dentro. Você tira o filtro do carro, você vê que ele está todo sujo de poeira, porque existe a separação com o filtro. Então, letra C para essa questão, tá bom? Também de processo de separação de mistura. Se não me engano, ainda temos mais uma. Temos aqui mais uma, a oitava. Considerando o diagrama abaixo, quanto tempo a gente já tem aqui? Quase 15 minutos, vamos lá. Considerando o diagrama abaixo, onde cada esfera representa um átomo e esferas diferentes representam átomos diferentes. Então, julgue as afirmativas. Tu tem aqui esses sistemas, tu tem esse daqui, essa molécula, a gente consegue ver que essa daqui também é outro tipo. Vamos selecionar aqui outro tipo, essa aqui é igual a essa daqui é igual a essa. São esses três tipos de molécula que a gente tem aqui nesse sistema, eu selecionei aí pra gente.
Então vamos dar uma olhada aí. Ele fala que cada bolinha dessa é um átomo diferente, tá bom? Então essa bolinha azul maior é um átomo, essa bolinhazinha branca menor é outro átomo. E elas se combinam aqui de forma diferente. Existem apenas 2 elementos químicos representados no sistema. Pessoal, se a gente for olhar, elemento químico é o propriamente dito o átomo, tá bom? Então, existe sim, só 2 tipos. Tu tem o átomo, o elemento químico do tipozinho bola azul aqui, ó, e o átomo do tipo bolinha branca aqui, ó. Tá bom? São 2 tipos de átomo diferentes. Eu não vejo nada diferente aqui. Apenas a organização que é diferente, mas só 2 tipos de elemento químico. Esse de bolinha azul e esse de bolinha branca menor. Então, é correto, tá bom? Esse primeiro item aqui, ele é correto. Vamos para o segundo. O sistema é representado, né? Esse sistema aqui representa uma amostra de 3 substâncias. Vamos ver aqui. Eu tenho um tipo de substância, esse outro tipo de substância e esse outro tipo de substância aqui, que eu separei bem no início da questão. Então são 3 tipos de substância sim, tá bom? 3 tipos de moléculas diferentes, ok? Então o item 2 é correto. Vamos para o item 3. Encontra-se representadas apenas moléculas de substâncias simples. Opa, essa daqui ela é uma substância simples porque contém apenas um tipo de elemento químico, ó. Não importa se tem 2 elementos juntos, mas é só um elemento químico, só bolinha branca. Essa daqui é substância simples, mas essa daqui não, ela é uma substância composta, porque tem bolinha, um elemento químico azul aqui, ó, e as bolinhas brancas, então ela é uma substância composta. E ele fala que é apenas molécula de substâncias simples, então não está correto esse item, tá bom? Vamos para o próximo. Uma das substâncias representadas pode ser o ozônio. Gente, quem é o ozônio? O ozônio, ele é vou botar aqui para vocês. É o O3, tá? Não tem como diminuir o 3 aqui, mas o ozônio é o O3. Então eu teria que ter 3 átomos ligados. E nenhuma dessas moléculas aqui eu tenho 3 átomos ligados. A não ser essa aqui do meio, eu tenho 3 átomos ligados. Mas eu precisaria de 3 átomos iguais de oxigênio ligados. E aqui eu tenho 2 átomos diferentes e uma bolinha azul, tá bom? Então eu tenho 2 tipos de átomos diferentes. Aqui poderia ser a água, mas os demais pontos não teria como, tá bom? E aí, ó, eu poderia representar dessa forma. Então essa alternativa aí tá incorreta. Passando para o próximo item, o item 5. O diagrama possui 7 moléculas representadas. Basta você contar, tá bom? Você olha para o sistema e vai contando. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas dentro do sistema. Então esse item aqui é correto. Vamos olhar aqui, a alternativa ele pede são verdadeiras as afirmativas. Então as verdadeiras que a gente encontrou foi 1, 2 e o item 5. Então a alternativa correta é a letra B. Questão que fala sobre substâncias químicas e composição, tá? Substâncias simples e substâncias compostas, tá, ok? Então a gente fica por aqui, até a próxima revisão. Valeu, pessoal!